O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, vem desenvolvendo um amplo programa de concessão e desestatização. Segundo Freitas, o programa brasileiro não é só o maior do mundo, mas também o mais sofisticado. Tudo aquilo que hoje é preocupação para o investidor está sendo trabalhado, disse. Durante o Fórum de Investimentos Brasil 2019, o ministro concedeu uma entrevista coletiva em que esclareceu mais detalhes do programa. Questionado sobre a OCDE, o ministro Tarcísio minimizou as preocupações da velha imprensa, reiterando que o Brasil segue avançando no processo de adaptação para a entrada na instituição. Assista. O Brasil hoje tem o maior programa de concessões do mundo. Mas não é só o maior programa do mundo. É o programa mais sofisticado do mundo, porque nós não estamos oferecendo ao mercado simplesmente uma lista de projetos. Nós estamos oferecendo uma série de medidas que constroem um bom ambiente de negócio. Os projetos estão sendo construídos, atacando o risco de segurança jurídica, o risco de câmbio, o risco de meio ambiente, de maneira que toda aquilo que hoje é preocupação para o investidor está sendo trabalhado nessas estruturações. E o que está sendo oferecido são os principais ativos de infraestrutura do Brasil. São uma série de aeroportos, são 41 aeroportos, entre eles Congonhas e Santos Dumont, que são os principais aeroportos brasileiros hoje em termos de movimento. Nós temos a quarta maior rota do mundo, essa rota Rio-São Paulo. Nós temos dezenas de terminais portuários, desestatização de empresas de administração portuária, várias rodovias, são 16 mil quilômetros de novas rodovias, ou que servem localidades importantes do agronegócio, ou que ligam cidades importantes, como a ligação Rio-São Paulo, com a Dutra, que será leiloada no ano que vem, e mais de 3 mil quilômetros de novas ferrovias. Então é um programa muito grande para um país que tem escala e que está vocacionado a crescer. E que nós estamos colocando, então, a melhor estruturação à disposição dos investidores, que têm respondido de uma forma bastante interessante, demonstrando muito interesse e demonstrando que virão de fato para o Brasil, farão seus investimentos, o que vai concorrer para o nosso crescimento, para a geração de emprego e para a nossa retomada. Oi, tudo bem? Boa tudo tarde. Bem, boa tarde. Paulo Araújo, da Globo News. Ou bom dia, né? Enquanto não almoçar, é bom dia. Tá ótimo, bom dia, então. Tá bom. Bom, perguntado com relação ao OCDE, que os Estados Unidos ainda não oficializaram o apoio à candidatura do Brasil. Isso, na sua opinião, não frustra os empresários, os investimentos aqui no Brasil? E eu quero emendar com uma outra situação dentro da mesma questão. Eu estava lendo agora algumas notícias, eu vi, por exemplo, que há mais ou menos um ano a OCDE chegou a dizer que esperava um investimento melhor em infraestrutura. Aqui no Brasil, disse, por exemplo, que tinha que melhorar a capacidade técnica e planejamento para concessões, elaboração de projetos de licitação com mais detalhes antes dos leilões. Acha que o Brasil conseguiu avançar nisso também, nesse pedido da OCDE? Então, emendar as duas coisas, por favor. Bom, eu não tenho dúvida que a gente avançou. Observe o seguinte, o que a gente está vendo? Leilões cada vez mais bem-sucedidos. Na área de infraestrutura, nós fizemos 27 leilões e todos muito bem-sucedidos. Significa que os projetos estão sendo bem estruturados, estão respondendo às expectativas dos investidores. Eu fiquei muito feliz com os 2 roadshows que nós fizemos no exterior agora. Nós tivemos nos Estados Unidos, falamos com diversos fundos de investimento, tivemos na Espanha falando com operadores de infraestrutura. Os reportes que nós tivemos desses investidores foram os melhores possíveis. E eu ouvi coisas do tipo, olha, o Brasil hoje tem um programa de concessão mais bem estruturado do mundo. Vocês têm um programa mais sofisticado do mundo. Porque a gente não está indo lá apresentar um set list de projetos, A gente está indo lá apresentar todo um ambiente de negócio, porque, de um lado, a gente está procurando estruturar da melhor forma possível esses projetos, avançamos muito na estruturação, isso pela incorporação de todo o aprendizado que nós tivemos, tudo que a gente aprendeu ao longo do tempo, aquilo que a gente falhou, a gente está trazendo para essas estruturações. Estamos incorporando muita novidade, muita coisa interessante, criando os incentivos corretos para o investidor, tratando os riscos da forma correta. Então, estamos tratando o risco da falta de segurança jurídica, a gente está tratando o risco de meio ambiente, a gente está tratando o risco cambial, a gente está tratando o risco o risco que era enxergado na tributação, na remessa de ganho de capital. Então, tem um pacote de medidas sendo estruturado que está atingindo em cheio
a expectativa daquele investidor. Então, os retornos estão sendo os melhores possíveis. E quando a gente faz os leilões, a gente tem comemorado resultados que são bastante expressivos. Isso é sinal de confiança. Outra coisa interessante que eu ouvi agora na Espanha, operadores que não estão ainda no Brasil, que não são ainda operadores de infraestrutura aqui, dizendo: pode esperar, nós vamos entrar. Então, isso é sinal que ele foi captado, ele foi tocado. Ele disse: puxa, aqui tem uma grande oportunidade, aqui tem um programa que é sério, está bem estruturado, e eu faço questão de estar dentro. Eu quero participar disso. O que a gente pode esperar, então, para o ano que vem, principalmente? Uma série de leilões importantes, bem-sucedidos e com novos operadores. Então, a gente está extremamente otimista com o resultado que virá. Mas com relação ao CDE, esse clima que fica... com relação ao CDE, esse clima que fica, o senhor acha que pode interferir? Não fica clima nenhum, a gente está indo bem. A gente está indo bem. A gente está muito avançado no atingimento dos requisitos para a entrada no CDE e nós vamos entrar, nós vamos chegar lá. Pode ter certeza, o Brasil vai avançar a passos largos. Ministro, bom dia. Jimmy Amora, da Agência Infra. O senhor falou lá que até novembro, início de novembro, vão estar prontas as regras para os critérios de valoração dos investimentos das concessões de rodovias e aeroportos para devolução. Eu queria saber qual é a expectativa que vocês têm para efetivamente os leilões dessas rodovias e aeroportos ou devolvidos aconteça, e se isso não vai dar um certo gargalo aí na produção, visto que tem aí um programa grande de concessões de novas rodovias. Perfeito. De fato, a gente está fechando as 2 resoluções. Então, na verdade, a gente tinha trabalhado, colocou essas resoluções em consulta pública, recebemos as contribuições, estamos na fase final de análise das contribuições que foram feitas, muitas contribuições pertinentes, várias delas sendo incorporadas na metodologia. Então, a gente deve soltar agora as resoluções que vão tratar, então, da indenização de investimento no amortizado, tanto para os aeroportos quanto para as rodovias. O que a gente espera? É uma sinalização e iniciar, realmente esse processo de devolução dos ativos. A gente já tem uma sinalização concreta, que é da Via 040, acho que vai ser a primeira realmente a ser devolvida, a partir do momento que a gente coloca a regra do jogo. A gente já faz, na ato seguinte, uma reunião de conselho para qualificar esses projetos no programa, assina o termo aditivo e inicia a estruturação. Vai representar gargalo na estruturação? Não vai. A gente já se estruturando para isso. Observe que a gente... Aquele negócio, eu não vou botar todas as cestas, todos os ovos numa cesta só. Eu estou trabalhando com várias cestas de estruturação. Então, eu estou trabalhando com os braços que estão à minha disposição. Então, hoje eu tenho projeto sendo estruturado pelo mercado, eu tenho projeto sendo estruturado pelo BNDES, eu tenho projeto sendo estruturado pelo AFC, do Banco Mundial, e tenho projeto sendo estruturado pela EPL. Estou usando todas essas empresas, tive uma conversa boa essa semana também com o presidente da Caixa. Então, a gente vai usar o que está disponível em termos de estruturação. A gente já tem a linha regulatória, que é importante, para dar a coerência, o padrão regulatório para todos esses contratos. Estamos fazendo uma supervisão bastante forte dos projetos que estão sendo feitos, estruturados. Então, todos estão saindo do mesmo padrão. Se você pegar o modelo da 381 Minas, 262 Espírito Santo, que é um modelo estruturado pelo mercado, e o modelo da 153 Goiás Tocantins, que é um modelo estruturado pelo Banco Mundial, você vai ver que são as mesmas premissas, tem a mesma natureza regulatória. Então, tem uma convergência regulatória, tem uma linha, um padrão regulatório que está sendo seguido, e a gente está pronto para... E já está, inclusive, no nosso planejamento, estou falando em 16 mil quilômetros, mas eu estou pronto para estruturar os 4 mil a mais que virão de uma possível devolução completa dos ativos da terceira etapa. Então, nós estamos prontos para encarar esse desafio. Ministro, Juliana, do My News. Essa semana teve um mega leilão de petróleo, não é o mega, que ainda vai vir, mas foi um mega leilão. O mega está vindo. E aí, apenas 1/3 dos blocos foram arrematados. Eu queria que o senhor comentasse isso, por que não houve, por que os outros blocos não foram arrematados. E também uma questão que é bastante importante, porque a pauta ambiental influenciou ali no fato das 7 áreas ali na costa da Bahia não terem tido nenhum interesse
interesse. Então, eu queria perguntar, saber da avaliação do senhor em relação a esse leilão e perguntar sobre esses 2 pontos. E se essas áreas na Bahia podem ser revistas, porque elas estão bem sensíveis na questão ambiental. Eu vou deixar para você fazer essa pergunta para o ministro Bento, do Ministério de Minas e Energia. Também. O leilão é dele. Oi, ministro, queria perguntar, na sua fala, o senhor falou que estão buscando abrir espaço fiscal para voltar a ter investimento público. O senhor estava se referindo a algum projeto específico que vai ter prioridade? São estudos que estão sendo feitos, né, com o Ministério da Economia. A gente tem detectado oportunidades, né? Uma oportunidade são fundos, que hoje são vinculados a determinados tipos de despesa. Eu tenho 3, por exemplo, no Ministério da Infraestrutura, que tem um estoque de recursos bastante grande. Eu tenho fundos que alimentam determinadas operações de crédito, por exemplo, a Fomento à Construção Naval, que possibilitam, que hoje já são autossustentáveis com as operações contratadas. Eu tenho fundo de aviação civil, então eu tenho possibilidades de usar recursos desses fundos, né? Existem outras despesas obrigatórias que podem ser desatreladas do orçamento da União e ganhar uma outra natureza. Existem desvinculações possíveis. Obviamente, alguma coisa necessita de medida legislativa, mas, enfim, existe uma possibilidade de criar espaço fiscal. A gente tem conversado com com vários parlamentares, inclusive com os presidentes das casas. Esse é um assunto que tem o interesse deles, né? Então, eles têm uma linha muito pró-business, eles têm a preocupação de manter o teto, de manter a responsabilidade dos gastos, mas de criar alternativa para o investimento. Essas alternativas estão sendo construídas a várias mãos, e o que a gente pode esperar é ganhar um fôlego extra em termos de espaço fiscal já para o ano que vem. E isso vai permitir a alocação de recursos. Na verdade, sim. A gente está... Obviamente, se você comprime muito o teu orçamento, você vai limitar a ação a algumas obras. E tem muita coisa em andamento que a gente precisa manter em continuidade. Na verdade, assim, as grandes obras que exigem investimento público, a gente está já tocando. Então, a gente está tocando o 63, a gente está tocando a 116, a 163 Pará, a 116 Rio Grande do Sul. Mas eu preciso tocar a 158 Mato Grosso, a 242 Mato Grosso, a 101 Nordeste, em Sergipe, em Alagoas, na Bahia, a 116 Bahia, com contorno de Feira de Santana, acabar o Arco de Fortaleza, enfim, a manutenção da 364 Rondônia com adequação de capacidade. Eu falo isso porque, na sequência, ela vai para a concessão. Terminar aquilo que já está contratado na 381 Minas, porque dentro da modelagem que nós fizemos para a concessão tem uma parte que já está contratada que a gente precisa concluir, né? Enfim, tem uma série de empreendimentos que a gente está priorizando, e se a gente ganhar um espaço, a gente consegue chegar ao fim. Em cada estado tem lá um conjunto de obras importantes que a gente tem que tocar, e a gente precisa de mais fôlego. Então, se eu for pegando estado por estado, Rio Grande do Sul, Ponte do Guaíba, a Travessia de Santa Maria, Contorno de Pelotas, em Santa Catarina, a BR-470, a 280, a 285, a 282, a 163, enfim, e por aí vai. Então, em todos os estados, nós vamos encontrar oportunidades que, se a gente ganhar um fôlegozinho maior, eu boto tudo isso para rodar, a gente consegue avançar bem. E uma coisa importante que a gente não pode esquecer é que eu preciso ter um estoque eu tenho que ter um estoque razoável de recursos para fazer manutenção de pavimento. Então, não é simplesmente concluir obras que estão em andamento, mas também fazer manutenção do ativo, né? Porque malha você perde rápido. Se você não fizer manutenção, você perde. Então, a gente tem que também olhar a questão da manutenção da infraestrutura que já está instalada. O fôlegozinho, numa primeira conta, pode chegar a mais 4 bilhões já no ano que vem para o Ministério da Infraestrutura, além do que está na Lua. Oi, ministro, queria fazer então, você vê que é bem significativo, né? Dá para... Hoje está em 6,3.
Ministra Silvia, da Detwire, queria saber sobre investimentos em saneamento. Como é que está a discussão da MP e também como é que o governo pretende atrair investimento privado para os investimentos aí em saneamento e alguns que a gente sabe que não tem apetite para ir a mercado, se o BNDES deve dar suporte. Estava aqui pensando se eu deixo você fazer essa pergunta para o ministro Canuto ou se eu respondo. Mas é um negócio tão interessante pelo seguinte. Primeiro, o projeto de lei está andando bem, né, e é possível que a gente tenha a leitura do relatório e votação na comissão em breve. Tinha muita controvérsia que está sendo aí dirimida, o deputado Geninho lá está fazendo um excelente trabalho. Por que esse assunto é tão importante? Porque, para mim, é o novo pré-sal. Tem uma fronteira aí para ser explorada, há uma necessidade enorme de universalização do serviço de saneamento. Isso vai demandar muito investimento, né? Vai mexer muito com o setor da construção civil no primeiro momento. Eu não vou nem falar das externalidades que são geradas, né? Da descompressão do sistema de saúde, né? Do benefício social que isso vai gerar. Mas eu notei por que eu estou querendo comentar sobre saneamento? É que isso ficou muito forte, assim, eu percebi isso de uma maneira muito forte nos roadshows. Muitas empresas estrangeiras interessadas em investir no saneamento no Brasil. Então, quando às vezes você falava com alguns operadores de infraestrutura lá fora, eles falavam assim, não, meu negócio é saneamento, eu quero entrar no saneamento. Tinha empresa que falava, não, meu negócio é água, quero água. Então, de fato, os operadores estão esperando essa avalanche de projetos que vai surgir a partir do momento em que você equaciona as questões referentes a competências, a questão referente ao marco legal. Então, existe uma motivação muito grande lá da equipe do PPI de fazer a estruturação desse projeto de saneamento e um interesse muito grande dos investidores em entrar no setor de saneamento no Brasil. Então, a gente encara isso com muito otimismo, a gente deve ter muito investimento nesse setor nos próximos anos. Só com relação a esses investidores, ministro Vitória, da Jovem Pan, eles têm algum interesse em alguma região específica para fazer esses projetos de saneamento? O que eles dizem? Não existe nenhuma região específica? Não, todas as regiões. Eles estão olhando todas as regiões. Nordeste, inclusive, que é uma região mais difícil. Não, principalmente. Nordeste, você tem muita população no Nordeste, eles estão olhando o Norte, eles estão olhando o Brasil inteiro. Então, acho que a gente vai ter o investidor privado entrando com força aqui no Brasil, no setor de saneamento. Isso vai ser uma revolução, isso vai... primeiro, fazer com que a gente ande mais rápido na direção da universalização desse serviço e vai ser uma avalanche de investimento. Então, isso vai mexer com vários setores, sobretudo da construção civil, nos próximos anos. E eles têm alguma preferência de modelagem do projeto? Eles falam alguma coisa? Não, estão completamente abertos. E aí, o que a gente pode esperar também, né? Como é um setor muito diverso, cada modelagem vai ter a sua particularidade, a sua especificidade. Então, é difícil, você não vai, com certeza, trabalhar com um padrão, né? Cada projeto vai ter um modelo diferente. Ministro, tudo bem? Léo Branco, do Globo. Duas perguntas em uma, super rápida. A primeira delas o senhor comentou DOCAS, privatização, queria que o senhor desse mais detalhes de prazo, cronograma e o que está faltando para, de fato, esse ativo ser levado ao mercado. E a segunda pergunta é relativa à questão das indenizações, que o senhor também comentou na palestra. Isso resolve Viracopos? Porque Viracopos está, assim, essa novela, né, e o pessoal lá não quer sair mesmo. Então, queria entender se, agora tendo algum valor de indenização, vocês vão procurar a concessionária, enfim, e essa novela vai se desenrolar. Bom, vamos lá, DOCAS, a gente, na questão das desestatizações portuárias, a gente está andando bem. O estudo para DOCAS do Espírito Santo está contratado, já está andando, a gente já está tendo reunião com os consultores, nós temos um cronograma, a ideia é concluir o estudo em agosto do ano que vem, né? As nossas equipes estão também percorrendo o mundo, vendo o que tem de semelhante, né, o que foi feito. Tivemos com um time na Austrália recentemente, né, visitando o Porto de Melbourne, que foi um porto desestatizado, enfim.
que tem o porte de Santos. Mas os estudos já estão avançando bem, tem uma interação muito grande da diretoria da companhia com a equipe que está fazendo os estudos. Em agosto do ano que vem a gente espera concluir o primeiro, e Santos a gente já está em vias de contratação. Primeiro Espírito Santo, depois Santos. Então, Espírito Santo a gente conclui o estudo em agosto do ano que vem, conclui o rito, né? E Santos, na sequência, Santos a gente espera fazer em 2021. Por enquanto, não. Sim, na sequência, com certeza. Não, mais para o final de 2021, início de 2022. Já com consulta pública, né, já em condição de mandar para o Tribunal de Contas, né, já fase final. Última pergunta. Viracopos. Viracopos, estamos andando bem, a gente está avançando. Veja que a ANAC ela agora tem uma maior participação na Assembleia de Credores, ela tem protagonismo. A gente também derrubou a ação judicial que impedia a decretação de caducidade, então nós estamos com todas as cartas na mesa. E nós temos aí 2 propostas de privados avançando, né? 2 privados que têm interesse na compra direta. Então, há a possibilidade da compra direta, há a possibilidade da caducidade, há a possibilidade da falência com intervenção e há a possibilidade da devolução. A novela vai acabar por um dos 4 caminhos, né? Então o final não é você decide, né? O final mas assim nós temos 4 opções de final, 4 opções de desfecho, e estamos preparados para todas elas e trabalhando. Então assim na verdade em todas elas a concessionária sai. É a única coisa comum das 4 opções de desfecho. Então, ou você vai ter uma venda privada, e por que isso virou uma possibilidade concreta? Porque em outras propostas que nós tínhamos recebido anteriormente, você tinha uma deformação do contrato original e da matriz de risco do contrato. Agora você está começando a receber propostas que preservam a matriz de risco do contrato, que preservam o contrato. Então, essa é a grande diferença para as propostas que nós tínhamos anteriormente. Porque quem compra o contrato, ele herda aquele contrato. Ele tem que comprar o contrato tal qual ele estava, né? Eventualmente você não vai fazer mais o investimento, mas você vai ter que pagar para aquele investimento, você vai ter que pagar aquele valor presente do investimento que deixou de ser feito. Então as propostas já estão começando a vir nesse nível de maturidade, isso é uma coisa interessante. A outra é decretação de falência, não aceitar o plano de recuperação, decretar a falência e a gente fazer intervenção até o leilão da nova concessão. A outra é devolução, que também a gente vai estruturar uma nova concessão, né? Mas como ficaria de nota, no caso de uma, por favor, um repasse direto para essas 2 propostas? Não, mas isso aí é negociado na Assembleia de Credores. Aí você tem que negociar com os credores. Aí depende do tamanho do haircut que você vai ter, enfim. Isso vai ser negociado dentro do âmbito da recuperação judicial. Ministro, meu nome é Carlos Zemberto, do SESCOM. O Porto de Santos ele tem 1/3 do PIB do Brasil, sai por ali. Existe a possibilidade de nós construirmos uma ponte, onde inibiria talvez o tamanho da embarcação que entraria. Como o Ministério vê isso? E uma outra coisa, quanto que o Porto de Santos vai ter bônus e não ônus para a população? Observe, eu só vejo possibilidade de bônus, porque a partir do momento que você coloca o setor privado lá dentro, primeiro você ganhou governança, né? E essa governança ela ganha perenidade, né? Então a gente não vai ficar, vamos dizer, no risco dos soluços políticos, né, das transições. Então você ganhou a governança. Com certeza o investidor privado ele vai cuidar muito bem daquele ativo, inclusive do entorno, inclusive da questão da segurança. O que você espera quando um privado entra? Muito mais investimento, por exemplo, em tecnologia de informação, em segurança, né? Muito mais cuidado em relação àquilo que é movimentado dentro do porto, né? Cuidado com as perimetrais, cuidado com toda a região de entorno. É muito mais facilidade de fazer investimentos, de trazer investidor, é muito mais flexibilidade. Então, acho que é um modelo muito mais adequado para este equipamento que é tão importante. Então, no final das contas, a sociedade como um todo ganha muito, o Brasil ganha muito com a desestatização.
A outra questão da ponte, bom, observe, a ponte, como ela estava projetada no início, ela é muito inadequada, né, porque ela pega a bacia de evolução, ela pega uma área de manobra, e isso tira valor do porto, né? Não é comum você ter em portos de grande porte uma ponte no meio da bacia de evolução, isso não existe. Mas isso foi passado para a concessionária, né, que está trabalhando com o governo do Estado de São Paulo, e tem da parte deles toda a disposição em rever o projeto, rever a geometria, rever o ataque. Então, isso está sendo construído, a gente com certeza tem condições de proporcionar uma solução de engenharia que não prejudique a operação do porto. O que nós não vamos permitir, claro, é a destruição de valor do porto em função do equipamento desse, mas isso é perfeitamente conciliável, está sendo negociado e a gente vai chegar no bom termo. Oi, ministro, é a Thais Herédia da Band. Ministro, muitos interlocutores do investidor estrangeiro estão colocando uma preocupação com a reforma tributária, porque o cara não sabe que regime tributário que vai estar valendo no Brasil quando o projeto dele maturar, especialmente para aqueles que vão prestar serviço, porque há essa preocupação da criação de um IVA, enfim, que vai ter um peso maior do serviço. Como é que o senhor tem recebido essa preocupação? Como é que a reforma tributária entra no escopo da discussão de custo e risco para investimento aqui? Por incrível que pareça, essa é uma preocupação que não tem aparecido tanto nas conversas com os investidores, né? Eles não têm colocado isso como um big deal, como um no-go, né? Até porque hoje... Não, porque que acontece? Eles estão vendo a oportunidade de entrar e pegar um bom ativo agora. Eu acho que dificilmente uma reforma tributária, seja em que linha que for, vai prejudicar ou piorar a situação que nós temos hoje. Hoje nós temos uma situação que tem uma confusão tributária, né? Um sistema que é extremamente complexo, e qualquer reforma que vier vai vir no sentido de simplificar. Não, acho que não. Eu acho que a reforma tributária ela é diferente da reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência ela mexia com uma coisa importante que era a percepção de solvência. E aí sim, a insolvência ela destrói caixa, porque a insolvência ela traz efeitos colaterais associados, né? Inflação, depreciação de câmbio. Então ninguém vai tirar dinheiro em moeda estrangeira para comprar um fluxo de caixa em real e está sujeito, se submeter, né, a esses efeitos colaterais. Na questão da reforma tributária, a gente faz a modelagem de acordo com a regra vigente, né? E, no final das contas, essa reforma tributária ela pode representar e deve representar um upside. Então, é uma possibilidade de ganho, não de perda, e isso não vai adiar a decisão de investimento. Os ativos são muito bons, eles estão vendo muito longo prazo, e eu acho que o momento de entrar no Brasil é agora. Por isso que a gente está muito tranquilo em relação a colocar os ativos na praça, e eu tenho certeza que o que a gente colocar vai sair bem. Muito obrigado, gente. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.